Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma satisfação poder compartilhar a palavra do Senhor, nosso Deus, e ao mesmo instante parabenizar a igreja, pelos seus 11 anos. Eu fui pastor de uma igreja que está para completar 100. Na verdade, faltam 9 anos para ela completar 100, está com 91, né? Eu fui pastor da igreja mãe lá na Bahia, sou de Juazeiro, vizinho com Petrolina, quem conhece por ali, certo? E vocês assim estão na pré-adolescência como igreja, 11 anos, minha gente, tem muita caminhada ainda, Tem muitas experiências como igreja para experimentar, E o importante de tudo é manter a fé firme, porque tempos difíceis não virão, já estão. No entanto, as raízes precisam se manter de fato ali firmes, tá certo? Queridos irmãos, pensando no aniversário da igreja, pensando no contexto de igreja, eu queria refletir com os irmãos sobre ser igreja e olhar para uma igreja que eu tenho como referência de igreja, que é a igreja de Antioquia. Nós vivemos dias muito difíceis, já passamos pelo período pré-moderno aí da história, em que considerava-se os homens primitivos, onde muitas informações eram levadas para o mundo mítico da vida, da história, do pensamento. Um trovão era atribuído a um Deus, e com o passar do tempo a ciência diz que são efeitos das nuvens, enfim, aquela coisa toda. Depois desse período do pensamento aí, chegamos na modernidade, e aí nós sabemos que o homem passou a abraçar o cientificismo como a resposta para todas as coisas. Pulamos dessa fase e chegamos na pós-modernidade, que já nem está mais. Segundo Bauman, nós estamos no período liquefeito, e não existe mais absolutos de pensamento, não existe nada, e aí ficamos sem referências. Mas o crente tem como referência as Escrituras Sagradas. Pode acontecer o que for, a gente sempre volta para o que está escrito, e aquilo acalma o nosso coração. E isso é para tudo na vida. Quando nós estamos passando por dificuldades e a gente acha que tudo está errado, que a gente pensa até que a nossa vida não faz sentido, a gente volta para a Bíblia e sabe que Deus não muda, Ele é impassível, Ele não sofre influências externas, e tudo que Ele falou vai se cumprir, vai se concretizar. Então, nós temos referência sim, e a referência é a Escritura. Mas lamentavelmente a modernidade, ou a pós-modernidade, ou a sociedade líquida, ela tem se perdido nesses pensamentos. Então a gente volta e humildemente e reverentemente olha para a palavra, para o seu casamento, para a sua vida com Deus, para a sua vida profissional. Nós não trocamos de religião, e é importante que se entenda isso, certo? Nós somos chamados por Deus, houve uma vocação eficaz. Eu não vim por mérito, eu não vim por capacidade intelectual. O Evangelho é uma loucura, ninguém consegue seguir o Evangelho a menos que Deus seja Ele quem nos atraia. Ninguém consegue ser crente. Por exemplo, nós estamos ouvindo aqui a expressão cultural, não é? A natureza nossa da carne, ela está lá, mas por que não está? Porque houve um milagre de Deus na vida da gente, Certa feita eu ouvi o reverendo Josafá Vasconcelos pregando, que se você colocar um urubu, é uma parábola moderna, um urubu, e colocar para ele uma porção de picanha argentina, bem macia, bem suculenta, bem gostosa, ou colocar uma carniça podre, fétida ali, a natureza dele vai optar por aquilo ali. Agora pense isso em você como um homem caído, e que você hoje escolhe a boa parte. Deus operou. Eu tomei muito banho de pipoca e candomblé, achava natural. Por que hoje eu prego o Evangelho? Quem abriu os meus olhos? A minha competência espiritual? Não. Deus abre os nossos olhos. Então, se você segue a Cristo, se alegre nesse caminho, porque não foi mérito seu não, foi misericórdia dele que colocou você no bom caminho, tá certo, irmãos? Olhando para o que nós queremos falar, abra sua Bíblia aí, na carta, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler apenas 3 versículos.
os versículos 1, 2 e 3, e eu tenho essa igreja de Antioquia como referência, e considerando que os irmãos estão completando mais um ano de existência, como igreja, como organização, acho bom, acho pertinente, acho importante, relevante e proveitoso pensar sobre essa igreja que não tinha os vícios da história, certo? Normalmente, né, reverendo, quando a gente fala em pregar o evangelho e recorre às línguas originais, nós temos que ir para os textos mais próximos ao período, os mais antigos, né? A gente recorre aos textos mais antigos. Então, por que não pensar nas igrejas que estavam ainda sentindo o cheirinho apostólico? Diz assim a igreja, Atos dos Apóstolos, Atos 13, de 1 a 3, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor nosso Deus. Atos 13, de 1 a 3. Olha o que nos escreveu Lucas. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Meus irmãos, após a conversão do apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, vamos ler os textos bíblicos, não vamos passar pelos textos bíblicos não. Atos capítulo 9, diz assim a partir do versículo de número 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos e ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. E aí, meus irmãos, olhem, que experiência. Eles ouviam, a fonê estava ali, mas a visão não estava. Ou seja, o chamado pleno e completo ali aconteceu com Paulo, naquele contexto. Eles ouviam uma voz, mas não sabiam, mas Paulo viu aquele Cristo manifestado ali, aquela cristofania, não é? Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Deus tocou na vida, falou a um homem chamado Ananias, e aqui essa visão nada tem a ver com doutrina, com revelação da doutrina, mas ali falou para Ananias que havia um camarada chamado Saulo, que estava em determinado lugar, e ele deveria ir lá orar por ele. Mas no entanto, Ananias já sabia da fama de Saulo, do apóstolo Paulo, e ele disse ali, Ananias porém respondeu para o Senhor, verso 13, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias ficou sabendo a fama do apóstolo Paulo, desta fera indomável, não é? Um homem de um temperamento feroz, que perseguiu a igreja. Ananias sabia, e agora ele deveria ir lá orar por ele, porque Deus tinha um plano na vida daquele homem chamado Saulo. Então foi nesse contexto,
nesse contexto dramático que ocorreu a conversão do apóstolo Paulo. Logo após esse momento, logo após ele ser recuperado ali, em determinado momento, ele procurou juntar-se aos apóstolos. E aí, meus irmãos, quando alguém se converte, quando alguém verdadeiramente tem um encontro com Cristo, uma das coisas que naturalmente nasce nessa pessoa é o desejo da comunhão, é o desejo de estar junto. Ele quis estar junto com a igreja em Jerusalém. O apóstolo Paulo procurou juntar-se aos apóstolos em Jerusalém, mas todos estavam desconfiados dele. Todos estavam desconfiados dele, pois sua fama, outrora, era de perseguidor da igreja. Vamos olhar aqui, voltando mais um capítulo 8, versículo de número 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Este era o apóstolo Paulo. Inclusive, o mesmo consentiu no martírio de Estevão. Se nós dermos uma olhada ali no final do capítulo 7, voltando um pouquinho, um flashback bíblico aqui, não é? Olha o que nos diz, a partir do versículo 50 até o 58. Diz assim a palavra do Senhor: não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram com vossos pais, como o fazeis, o qual dos profetas os vossos pais não perseguiram. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministros de anjos e não aguardastes. Ouvindo isto era Estevão pregando, ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, e invocavam e Estevão dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Este era o apóstolo Paulo, esta era a sua condição antes de conhecer a Cristo, como ele vivia a respeito da igreja, a respeito daqueles que seguiam o caminho do Senhor. Porém, meus irmãos, havia no meio da igreja daquela época, a igreja em Jerusalém, um homem chamado Barnabé, que é mais do que um homem, é um ministério, que era um homem chamado de filho da consolação. Este homem acreditou na transformação da vida de Paulo. Ele acreditou na experiência que Paulo tinha tido com Cristo, e que, não obstante toda a sua fama de perseguidor, de alguém que maltratava os que seguiam o caminho de Cristo, não obstante a tudo isto, ele o acolheu. Ele trouxe para si. Dê uma olhadinha no capítulo 9, nos versículos 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem? Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Veja, havia uma desconfiança, e não é para menos. Não é para menos. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Barnabé trouxe para si, acolheu o apóstolo Paulo, apresentando aos apóstolos, mostrando a forma ousada com que anunciava Jesus, tanto em Damasco quanto em Jerusalém. E como argumentava com os gregos,
acerca do Evangelho. Inclusive, meus irmãos, esta metamorfose, essa mudança, essa transformação que o apóstolo Paulo experimentou, provocou em muitos estudiosos uma certa crise, sobretudo nos religiosos da época, que alguns acreditavam que ele experimentava ali uma espécie de esquizofrenia espiritual. Como pode este homem, que há tão pouco tempo era um perseguidor voraz, que arrastava homens e mulheres, e agora era visto como um perseguido pelo Evangelho? Este era o apóstolo Paulo, e Paulo agora pregava incisivamente para os gregos, pregava incisivamente para todos aqueles ali ao redor de Jerusalém, o que despertou o ódio contra Paulo. Paulo começou a ser perseguido. E aí, meus irmãos, fica uma dica: como é que eu sei que alguém de fato é convertido? Como é que eu sei que de fato a boa semente chegou ao seu coração? É que muitas das vezes, meus irmãos, ao invés de nós sermos vistos como boas pessoas para a sociedade, nós seremos desprezados por causa da nossa fé. Nós seremos desprezados por causa daquilo que nós cremos, por causa das convicções que nós levamos. Quando nós encontramos as pessoas querendo serem boazinhas com todo mundo sendo crente, meus irmãos, desconfie dessa pessoa. Não é que você vai ser chato, não é que você vai ser abelhudo, intrometido, não é que você vai ser uma pessoa que vai provocar ojeriza, mas o Evangelho, a luz que não se dá com as trevas, vai trazer incômodo aonde você quer que você entre. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por pregar o Evangelho, por dizer que Cristo era o caminho, passaram a odiá-lo. Foi que a igreja achou por bem tirá-lo dali e mandá-lo de volta para a sua terra. Meus irmãos, Paulo, ainda que a igreja teve um interesse de cuidar e de zelar da vida do apóstolo Paulo, me preocupa o fato deles terem dispersado Paulo para Tarso de volta e nunca mais ter mantido contato com o apóstolo Paulo novamente. Me estranhou isso. Veja que eles decidiram mandar Paulo de volta, para que ele não fosse morto pelos gregos. Mas por que a igreja não cuidou de Paulo, mesmo em Tarso? Por isso que a minha reflexão, a partir neste momento, irmãos, é sobre um modelo de igreja discipuladora e cheia do Espírito Santo. Com o passar do tempo, as igrejas passaram, de um modo geral, a ter uma forma que muitas vezes não contempla o discipulado pessoal. Marshall e Payne, eles têm um projeto chamado Projeto Videira, e tem um curso. E ele fala e esse livro e este curso nasceu a partir de uma visão que ele teve de uma treliça que tinha no quintal da casa deles. Uma treliça é uma base, ou melhor, uma trave que você coloca e a uva, né, a planta, que ela é uma trepadeira, vai se enroscar ali para produzir os frutos. E ele começa a dizer que muitas igrejas focam muito nas treliças e não prestam atenção nos frutos. E ele fala que a treliça é a estruturação de um modo geral, e aqui ninguém está fazendo questionamento em termos de ser organizado. Deus é organizado, mas a estrutura toda deve contemplar para que o discipulado ocorra na igreja. É antinatural que nós nos vejamos simplesmente como ouvintes da palavra. Tudo que é ensinado numa igreja, tudo que é propagado numa igreja, é para que isso reverbere na sociedade, é para que isso chegue nos outros cantos e as vidas sejam transformadas. O projeto de Deus foi homens pecadores pregando para homens pecadores. Mas sabe o que aconteceu? Esqueceram de Tiago. Não sejamos apenas ouvintes. Porque muitas igrejas ao longo dos séculos tornaram-se muito complexas. Não responda para mim mesmo.
Quando eu estava entrando por ali, logo cedo, antes de começar o culto, eu vi um grupo reunido ali, eu não sei se era um treinamento, se era um discipulado, eu acho isso bacana. Porque é a natureza da igreja. Mas com o passar do tempo, a igreja se tornou tão complexa, que às vezes a gente nem discipula mais. Não responda para mim, você que já é crente convertido há 5, 10, 1, 2 anos. Quando foi que você discipulou alguém? Quando foi que você compartilhou da sua fé com alguém? Essa igreja é uma igreja que nos traz preciosas lições sobre como devemos assim viver. Então, os irmãos, os gregos queriam matar o apóstolo Paulo. Foi então que os irmãos da igreja, dê uma olhadinha no capítulo 9, de 26 a 30, não é? Ou melhor, só o final, a partir do verso 28. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Estava falando, não é? Sobre Paulo. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E Paulo ficou no anonimato, Paulo ficou no ostracismo. Ninguém falou mais sobre o apóstolo Paulo durante vários anos. Tempos depois, por alguns anos, depois de um período de anonimato ou ostracismo para alguns, mas para Deus um treinamento, a notícia de que a graça de Deus havia chegado entre os gentios, sobretudo por causa da dispersão que ocorreu em Jerusalém, descrito em Atos capítulo 8, de 1 a 4, e aí nós vemos que Deus muitas vezes, irmãos, por conta de preservar a natureza da sua igreja, Ele permite que situações adversas ocorram para que o seu projeto se complete. Lembra da promessa que Ele fez a Abraão? Ele prometeu a Abraão que o seu povo herdaria a terra, mas quem entrou na terra não foi Moisés. O grande líder de Israel foi Josué. Deus cumpre sempre os seus planos, não importa o instrumento que Ele vai usar. Moisés, infelizmente, por ferir a rocha, não honrou a Deus ali, tá certo? E Deus disse que ele não entraria e que preparasse Josué. Tudo bem, Josué entrou. Agora, meus irmãos, agora nós estamos diante de um momento em que, quando a igreja não obedeceu, não entendeu, não captou o que Deus falou, através do que Cristo falou em Atos 1:8, que a igreja receberia poder para anunciar nos 4 cantos, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas naturalmente, eu digo sempre isso para o meu filho. Eu tenho um filho já com 19, quase 19 anos, e ele é muito calmo, né? Eu sou baiano, mas ele nasceu em Pernambuco, não é? Mas ele é muito calmo, graças a Deus por isso, mas tem hora que me irrita. Às vezes, ele é defensor da política do menor esforço. Eu digo, meu irmão, não é assim não. Não é assim, essa filosofia. E a gente, meus irmãos, quando muitas vezes estamos nos acomodando, como igreja, Deus permite alguns rebuliços. Deus permite. A ordem era para que eles ouvissem, quando recebessem o poder do Espírito Santo, saíssem tanto de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas o que aconteceu? Ficaram no centro teológico. Queria ficar lá perto de Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas a verdade é que eles tinham que ir e cumprir o projeto de Deus para a igreja, que era anunciar a Deus, que era fazer Deus conhecido de todas as nações, até porque a igreja é este parêntese misterioso. Israel fracassou na sua missão messiânica, de fazer Deus conhecido entre todos os povos, e tornou-se exclusivista. E Deus levanta a igreja como esse parêntese, a sua agência de anunciar o evangelho a todos os cantos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Quanto mais Deus abençoa a igreja aqui da Zona Sul, quanto mais bênçãos Deus concede a esta igreja, pode entender, maiores são as responsabilidades com o reino de Deus.
maiores são as responsabilidades para que o nome de Deus seja conhecido. Tem muitas igrejas que cresceram tanto e as pessoas estão indo ávidas, só eu busco a minha bênção, eu quero minha bênção, mas você foi chamado para servir, para ser um instrumento e ter prazer nisto. Mesmo reconhecendo, meus irmãos, que os aspectos idiosincráticos ou particulares, individuais de cada igreja, mesmo reconhecendo isso, devemos olhar com atenção para essa referência de igreja, a igreja de Antioquia da Síria, não da Pisídia, para termos um norte no cumprimento da tarefa, como igreja. Isto posto, vejamos as características desta igreja, e aqui procurarei ser breve. Quais são as características que nós podemos encontrar nesta igreja de Antioquia, como uma bússola? Primeira característica desta igreja, meus irmãos, é que esta igreja é uma igreja centralizada na palavra de Deus. Muita gente acha que fazer a obra do discipulado ou a obra de missões é oba-oba. Mas essa igreja era uma igreja centralizada na palavra. Olha o que diz o versículo 1 deste capítulo 13 aqui de Atos dos Apóstolos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Havia na igreja profetas e mestres, duas funções ou dons em que se enfatiza o ensino da palavra, para que houvesse a edificação da igreja, conforme escreve Paulo em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 11, não é? Efésios 4, de 1 a 11, veja o que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Vejamos o que nos diz Efésios 4, olha o que nos diz a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo nosso Senhor. Então esses homens essas funções eram funções dedicadas à palavra de Deus. E nós vivemos dias muito, muito complexos, dias de muitas distrações, onde o lúdico, onde o enfeite suplanta o conteúdo. No barroco, duas ideias predominam: cultismo e conceptismo. O cultismo é a forma, e o conceptismo vem de concepção e ideia. Muitas vezes as igrejas estão caminhando em termos de forma, de aparências, mas muitas vezes as pessoas não têm as ideias firmes em termos do Evangelho. E não à toa, muitas abandonam o caminho. Ainda hoje eu estava visitando alguns amados que foram encarcerados por conta de um processo, e eu falava para eles hoje que a gente precisa entender que Deus não muda, que as experiências difíceis que acontecem na nossa vida nunca serão porque Deus virou as costas para nós. Deus não sofre influência de nada nem de ninguém, mas em tudo Ele aproveita para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem coisa do presente, nem do porvir, nem espada, nem fome, nem nudez. Mas quantas pessoas estão afluindo para muitos templos, onde elas vão lá na expectativa de resolverem problemas materiais e não ter um conhecimento profundo de Cristo, que a leve a seguir o caminho, não obstante as dificuldades aparecerem.
não são tão poucos, meus irmãos. Por que isto? Porque optam por forma e não pelo enraizamento da ideia e da concepção. Não à toa, meus irmãos, não é incomum os auditórios cristãos enfadarem-se bocejantemente no momento da pregação, ou às vezes até mesmo no momento do louvor. Nos impressiona que a mensagem de um celular torna-se mais atrativa exatamente na hora da pregação, ou apresenta-se do nada uma necessidade fisiológica qualquer que surge incontrolavelmente e exatamente quando abrimos a Bíblia. Existem alguns desrespeitos, meus irmãos. Eu não sei, eu acredito que isso não acontece aqui, porque vocês irmãos são muito bem doutrinados. Eu conheço o pastor Walker. Mas tem gente que diz assim: deixa eu ler a Bíblia aqui para ver se eu durmo. A Bíblia não é sonífero, meus irmãos. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui no Salmo 91. Ou a Bíblia debaixo do braço, não é desodorante. Eu vejo um desrespeito, uma falta de consciência do que de fato significa a Bíblia para a vida de muita gente. É a palavra de Deus. Muitas vezes no culto um irmão insere um comentário de uma novela, de um Instagram, de um Facebook, quem sabe até de um Orkut que querem ressuscitar aí, qualquer coisa tira o foco da seriedade do que é ouvir o que Deus está falando em sua palavra, independentemente de um pregador. Porque às vezes tem pregador que é bom, é performático, que é um camarada bom de oratória, mas tem pregador que é simples, ele não sabe falar direito, ele é humilde na sua forma de falar, mas acontece que o texto que ele está falando está fiel às Escrituras, e é Deus falando por ele, por aquela palavra. Sem contar que existem igrejas que dolosamente, vou usar esse termo aí jurídico, dolosamente, tem descentralizado as Escrituras. Isso me faz lembrar o período histórico de quando Josias assumiu o reino. Nos impressiona que Ilquias, e outra coisa, o templo estava funcionando muito bem. A reforma do templo de Jerusalém estava em dias, os trabalhadores estavam recebendo seu salário, não faltou salário para os trabalhadores, para os carpinteiros, para organizar o templo, mas a palavra estava perdida na casa de Deus. Desde Manassés e passando por Amon, ninguém mais leu o rolo da lei. A Bíblia perdida na casa de Deus, mesmo um templo bonito e arrumado. Meus irmãos, isso é sério. Porque muitas pessoas podem, quando eu digo olhar para a forma, mas a Escritura estava perdida. Safã, Ilquias, o rei, quando eles abriram, decretou jejum e todos foram chorar e disse: Deus está chateado com a gente. Porque é a Bíblia que abre os nossos olhos sobre como nós temos andado. Não se engane com formas, irmãos. Olhe para as ideias que a Bíblia tem trazido e guarde estas ideias guardemos nos nossos corações. Chama minha atenção também nos dias de Neemias, impressionante. A doutora Joyce dizia que foi a primeira escola bíblica dominical registrada na palavra. Diz que na alva, às 6 da manhã, os levitas, e levita lá conhecia a Bíblia, né? Os levitas começaram a ensinar o povo. Começou de 6 da manhã até meio-dia, aonde? No meio de uma praça pública, não tinha banco, não tinha cobertura, e eles ficaram de 6 ao meio-dia ouvindo a palavra. E quando eles começaram a ler as Escrituras e botaram um púlpito de madeira como esse daqui, mais alto do que a cabeça do povo, eles começaram a ensinar a todos aqueles que conseguiriam entender, e o povo começou a se arrepender e a chorar. 6 horas de leitura das Escrituras. 2 exemplos. Um tinha templo reformado, mas a palavra estava perdida. O outro não tinha templo nenhum, mas o povo estava ali em uma praça pública atento a ouvir as Escrituras. Somos tentados, meus irmãos, constantemente a não ouvir o recado que Deus tem dado.
Mas a igreja em Antioquia era uma igreja querigmática, uma igreja de proclamação poderosa e de ensino consistente, fundamentada na palavra. Era uma igreja ávida pelas escrituras, pela pregação do evangelho. Se você não tem mais sede do evangelho, peça a Deus que reacenda a chama do seu coração. Se você não tem lido a Bíblia como deveria, peça a Deus misericórdia, porque não há vida sem escritura, não tem como sobreviver. Certa feita, eu pastoreava em João Pessoa, tinha um músico, e aí eu conversava com ele, ele dizia: não, pastor, eu não leio a Bíblia. Não, ele era cego, né? Tem dificuldade, mas ele sabia braille. Eu me alimento de músicas. Irmãos, aonde isso? Por mais que as músicas reflitam, mas as escrituras foram deixadas exatamente para que nós possamos meditar nela, ler as escrituras. Portanto, enganam-se aqueles que priorizam as metodologias em detrimento da palavra final. A fé vem não pelos métodos aplicados, e aqui não estou dizendo que não devemos ter métodos de trabalho organizadamente, não. Mas a fé vem pelo ouvir. Quantos métodos existem, mas a palavra é negligenciada? A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo. Portanto, uma igreja discipuladora, missional e cheia do Espírito Santo é didaticamente ortodoxa. Tem profetas e mestres, proclamadores e ensinadores. Ela é querigmaticamente poderosa, a palavra de Deus flui com poder. Ela prega o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Portanto, o cristianismo não começa com o que fazemos, e sim no anúncio de Deus, no anúncio que Deus tem feito. Diz Jonathan Leman em seu livro Igreja Centralizada na Palavra. Segunda característica de uma igreja cheia do Espírito discipuladora, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, uma vez eu lendo Franklin Ferreira, a gente se acostumou, ele faz uma advertência interessante, a gente se acostumou a chamar o Espírito Santo de terceira pessoa da Trindade, por uma questão de organização de tempos de ministério, de período do ministério de cada um, da ênfase, porque todos trabalham sempre cooperando, mas há uma ênfase. E ele me fez uma reflexão sobre isso, me fez refletir que muitas vezes as igrejas estão se tornando reducionistas quando olham para o Espírito Santo de Deus. Inclusive, me preocupa se alguns não estão quase caminhando em direção aos testemunhos de Jeová. Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus como o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus como o Pai é Deus. O único Deus em três pessoas. E esse Espírito fala à igreja. Ele dá as orientações para a igreja. Ele orienta essa igreja. Diz o versículo 2, parte A: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. Um dos maiores problemas da igreja odierna é a mecanização religiosa, ou a automatização litúrgica. São liturgias que ocorrem habitualmente e que se manifestam numa estrutura organizada, sem contudo revelar a vida com Deus. Porém, nem sempre o hábito religioso significa comunhão do povo com o Espírito Santo. Não conheci, mas quem eu conversei, um pastor amigo meu, me disse. Também não é no Nordeste. Um louvor muito bom. Piano mesmo. Guitarrista, meu amigo, top dos top. Completo. Cantores extremamente afinados. O cantor e a cantora da banda terminava o culto e ia para o motel. O guitarrista era maconheiro. E todo mundo lá dava glória a Deus. Mas o Espírito Santo fala. Quando o pastor chegou,
Deus falou para ele que algo estava errado. Ele não sabia o que era. Deus foi mostrando para ele os pontos que deveriam trabalhar. Meus irmãos, nós não mudamos de religião, não. Nós somos chamados por Deus para seguir o seu caminho, o caminho de um povo guiado pelo Espírito Santo. E ele não sei se eu uso essa expressão meio computacional, ele se minimizou e habita em nós, não no tamanho da sua grandeza, é bem verdade. É preciso, portanto, desenvolver nos corações a sensibilidade espiritual por meio das disciplinas espirituais, para estarmos atentos à voz do Espírito, ouvindo a Bíblia, como ocorria com a igreja de Antioquia. Eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam ao Senhor. É o Espírito que orienta a igreja no cumprimento da sua obra missionária ou discipuladora. Quando nós buscamos a intimidade do Espírito, por meio do jejum e da oração, subtende-se a oração, ele nos orienta o que devemos fazer e a quem devemos separar para as especificidades da sua obra. Portanto, deduzimos que a obra discipuladora, missionária, se estrutura a partir da orientação do Espírito para a igreja local. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A única forma que nós temos de entender o que o Senhor exatamente quer das nossas vidas é que tenhamos comunhão com Ele, comunhão com o Senhor. E não permitir que os cultos de oração, não sei como é aqui, mas às vezes na nossa igreja é uma luta para o povo vir orar. É uma luta. Entendeu? Às vezes eu me pergunto, como estar de pé sem oração? Sem palavra. Se a oração é um meio de graça, se a oração é uma forma que nós temos de ter comunhão com Deus, então eu estou dizendo, eu não quero muito ter essa comunhão. Os tempos modernos, se você não vem orar, meu irmão, venha orar. Você está caminhando a passos terríveis, por caminhos perigosos. Ore, venha orar com o pastor da igreja, com a liderança, venha para a doutrina e para a oração, venha orar e ler a palavra de Deus. Assim temos que entender que uma igreja que ora biblicamente será cheia do poder do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, com salmos, hinos, ações de graças, oração. Oração. Também é por isso, meus irmãos, que a carne, o mundo e o diabo, como escreve Dr. Russell Shedd em saudosíssima memória, trabalham incansavelmente para desestimular o culto de oração na igreja. Ouçamos o que diz os profetas: clama a mim e buscar-me-eis e me achareis, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então eu revelarei, me mostrarei na consagração do templo de Salomão. Uma terceira característica que eu me adianto, era uma igreja fundada por leigos e novos convertidos. Impressionante isso. É preciso que os membros sejam animados ao trabalho do Senhor. O problema é que em muitas comunidades está se fazendo muitas coisas para atender às suas próprias estruturas, cada vez mais organogrâmicas, metodológicas e confortáveis, tornando-se muito complexas, mas pouco missional e discipuladora. Você quer ver uma igreja no sentido que eu compreendo, pegar fogo?
Aprenda a discipular. E se o filho na fé bater na sua porta de madrugada pedindo para você orar por ele, casais da igreja, comece a discipular casais em dificuldade lá fora. O casalzinho liga às 3 horas da manhã pedindo um aconselhamento e você tem que orar, você tem que estudar a palavra e acompanhar e ajudar. Esse método que Jesus estabeleceu é perfeito. Ide por todo mundo, e as pessoas olham muito para o ide, como se fosse um mero movimento de deslocamento, e de fazer discípulos. É isso que faz com que a gente sinta cada vez mais desejo e desafiado de servir ao Senhor. Filhos na fé. Você tem algum filho na fé? Fazer como, não sei se foi Raquel, né? Dá-me filho, senão morro. Você tem filhos na fé? Você já trouxe alguém? Quando eu digo trazer alguém, acompanhar para a casa de Deus, e com ele até o final, até um dia ele ser batizado. Quem é o seu filho na fé? Qual é a sua descendência espiritual, podemos dizer assim? Não sei se vocês já ouviram, eu estava lendo a biografia dele. Eu li de Josué Silvestre, o crente mais perseguido da Paraíba, José Doroteia. Nasceu na fazenda Poço da Onça, na cidade de Brejo do Cruz, 27 quilômetros de Catolé do Rocha, entre Catolé do Rocha e São Bento. Um menino muito esperto. Quando era pequeno foi morar com o pároco da cidade de Souza, que naquela época, 1900 e uns quebradinhos, era a principal cidade daquela região. De lá ele viu uma Bíblia. E ele queria estudar a Bíblia, ele virou coroinha e queria ajudar o pároco da cidade, e disse que queria ler a Bíblia. E lá o pároco disse: deixa de ser besta, menino, quem é tu para ler a Bíblia? Fica na sua. Em outras palavras, foi assim. Mas nunca saiu da cabeça de Doroteia querer conhecer o livro da capa preta. Hoje nós temos, eu lá em casa eu tenho Bíblias, mas naquela época era muito difícil. Início de 1900, Harry Brion estava plantando aqui a igreja central. Ele volta de Souza, volta a morar com os pais, mas sempre querendo conhecer o livro da capa preta, e descobriu que em Mossoró tinha um homem que vendia na feira, lá na região ali de Caicó, um homem que tinha um livro da capa preta, e ele foi na feira, e aquele homem começou a ler a Bíblia para ele, se converteu ali, volta para casa, começa a pregar. A primeira que se converte ali é a cunhada dele, chamada Idelzuíta, e se converte. O povo da cidade de Brejo do Cruz começa a chamar ele de herege, ele fica isolado, ele começa a chamar as crianças da cidade para fazer discipulado, para ensinar a Bíblia, e daqui a pouco tem uma congregação, daqui a pouco a mulher se converte, os irmãos, ele sai e vai morar em Catolé do Rocha. O padre lá da época começa a persegui-lo, porque ele começou a pregar o evangelho ali naquela região. Ele era comerciante, e onde ele ia, o padre dizia: não compre dele não, senão você vai ser amaldiçoado. E ele viveu entre Catolé, São Bento, Patos, aquela região, até que um dia um amigo dele disse: olha, vou envenenar a sua água, guarda o pote e bota para dentro, porque o pessoal aqui disse que vai envenenar. Por quê? Eu não acredito nisso. É porque você está pregando o evangelho, tu é um herege. O amigo dele perdeu a paciência, botou o pote para dentro, trancou lá dentro para não envenenar a água. Tempos depois, um grupo disse que ia matá-lo, ele teve que sair fugido, até que veio parar aqui na igreja central. Dele, e muitas pessoas se tornaram filhos na fé desse homem, e dele descende simplesmente a fundadora do Betel, que era a sobrinha dele, Dona Lídia. Irmãos, Deus não vai chamar anjos para vir pregar o evangelho. Foi confiada a tarefa a você, crente já antigo, crente novo. Mas você precisa crer que o discipulado foi o ensino que Jesus estabeleceu para o crescimento saudável da sua igreja. Abra a sua casa.
Pregue para o seu vizinho, mas não se cale. Deus não chamou você simplesmente para ouvir uma bela pregação, que é uma bênção, as pregações do reverendo Walker, não. No domingo aqui, depois, como se a partir de amanhã nada dissesse respeito a você. Você foi chamado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor do Universo, para levar a mensagem da salvação. As pessoas parece que o fato das pessoas afluírem aos templos já garante a elas salvação. Salvação vem pelo Evangelho. Quando você pega uma bula de um remédio, tão importante quando olhar a composição, é a posologia. Se você não usar os remédios da maneira como a bula diz que tem que ser usado, você pode tomar uma dosagem inferior ou superior. Você pode ter uma superdosagem. E entenda que o discipulado é a posologia, é o administrar do remédio com sabedoria, com entendimento. É uma igreja que anunciava o Evangelho. Em quarto lugar, é uma igreja que formava novos líderes. Capítulo 11, do 25 até o 26, não é? Era uma igreja que formava novos líderes. Paulo tinha sido enviado de volta para casa devido à perseguição de Jerusalém. Estava no esquecimento da igreja, mas nunca de Deus. Depois de vários anos, Barnabé lembrou-se de Paulo e foi buscá-lo para que o ajudasse em Antioquia. Barnabé não queria ser o centro da igreja de Antioquia, daquela comunidade, como fez Diótrefes, que chegou a desprezar João e não recebeu os discípulos de João. Paulo mostra que aprendeu e ensina a Timóteo a discipular novos líderes. Você pode ver isso em 2 Timóteo capítulo 2. Escolhe homens fiéis, instrui para que eles vão adiante. A formação de lideranças comprometidas, lideranças que vão adiante com a pregação do Evangelho. Não podemos arrefecer disto. Quinto lugar, era uma igreja que enviava para onde Cristo não fora edificado. Essa informação é muito importante. Age como uma espécie de antídoto à falta de visão missionária de muitas igrejas. Pois vemos que muitas comunidades consideram-se diligentes e operosas, porém, em muitos casos, não passam de ativismo religioso, vivenciando nos seus contextos sociais. No entanto, muitas vezes não há crescimento do reino. Especializam-se, muitas vezes, no proselitismo. E não vão onde Cristo ainda não é conhecido. Só há crescimento do reino quando um coração sem Cristo recebe a Cristo. Foi por isso que, por orientação do Espírito, a igreja separou o melhor dos seus líderes. Eu acho isso impressionante. Quem foi que o Espírito Santo mandou separar? Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. Barnabé, o homem mais agregador da igreja. Os dois se juntaram ali, os melhores, bom sentido de falar, aqueles que tinham uma capacidade maravilhosa dada pelo Espírito Santo, e disse: tira os melhores e manda eles para uma obra distante. Mas hoje o que aconteceu? A igreja retém os melhores para si. Os melhores pregadores, os melhores administradores, os melhores conselheiros, os melhores. Como executivos, como as empresas escolhem executivos. O Espírito Santo separa a Aime, a Paulo e a Barnabé. Separa a Aime, a Paulo e a Barnabé. Foi por isso que, por orientação do Espírito Santo, a igreja separou o melhor dos seus líderes para a obra missionária. Foi por isso que o Espírito Santo mandou separar a Paulo, homem criado aos pés de Gamaliel. Que era Gamaliel, o melhor teólogo da época, vamos resumir assim. Que viu Cristo glorificado na estrada de Damasco.
fariseu de fariseus, que ultrapassava em muitos de sua época, enérgico e corajoso, foi apedrejado, passou fome, nudez, perigo, a espada por causa do evangelho, enfrentou naufrágio em Malta, foi picado por serpente e por fim decapitado em Roma, tudo por causa do evangelho. E Barnabé, o filho da consolação, que acolheu o apóstolo Paulo quando ninguém acreditava em sua conversão, eram homens espirituais e preparados, que poderiam assumir a administração da igreja em Antioquia. No entanto, foram enviados para a primeira viagem missionária. Em outras palavras, fazer Cristo conhecido é mais importante do que administrar uma estrutura eclesiástica. Essa ideia soa como utopia. Essa ideia soa como utopia, pois trouxemos para dentro da igreja a cultura do mundo, de que os melhores devem nos administrar, mas o reino de Deus, os melhores devem ir para as regiões que estão na ignorância do evangelho. Fazer Deus conhecido é mais importante do que ter habilidades reconhecidas pelos homens. Para muitos o ministério tornou-se carreira de ascensão na ótica mundana, mas no reino de Deus os melhores servem àqueles que nada sabem de Jesus, sobretudo em religiões inóspitas e desprezadas. Foi assim que o mestre agiu. Ele humilhou-se na encarnação, não nasceu num estábulo e cresceu numa região desprezível, a região de Naftali e Zebulon, e foi crucificado no Monte da Caveira, no Calvário, fora dos muros de Jerusalém. É como se pegássemos os mais preparados da igreja e enviássemos para o campo missionário. Deus enviou o seu melhor, o seu próprio Filho, para anunciar nos campos de um mundo caído. Diante disso, meus irmãos, e em último lugar, nós podemos dizer que era uma igreja generosa e empática. Muitas vezes, e muitos cristãos olham para esses flanelinhas aí que ficam aí nos sinais. Muitas vezes nós fechamos os vidros dos nossos carros. Nós não queremos ser incomodados. E de fato somos orientados a não estimular, porque tem os serviços que a SEMAS ali desenvolve no município. Mas não é permitido ao crente ter o coração duro em relação às realidades sociais. Era uma igreja generosa e empática. Uma igreja que olhava para muitas crianças. Eu acho que algumas delas de fato ficam ali tentando levantar algum dinheiro para comprar comida, talvez alguns para comprar uma pedra de crack. Mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O crente não pode ser ruim de coração. O crente não pode, não é nos permitido sermos ruins e duros de coração. Porque o amor de Deus foi derramado em nós. Não estou aqui ser besta, não estou dizendo que você ser besta. Mas não nos é permitido. Era uma igreja generosa e empática. Tinha amor pelos que sofriam, mesmo sabendo o quão exclusivistas e xenofóbica era a igreja lá de Jerusalém, por conta do judaísmo, que nós sabemos que a igreja foi fundada por gentios e judeus. Eles diligentemente, ou seja, Antioquia, fizeram uma coleta e enviaram aquelas igrejas aos irmãos da Judéia, pelas mãos de Barnabé e Paulo. É preciso ter sensibilidade com a dor do outro, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, diz Paulo aos Gálatas. O que nos mostra que uma igreja discipuladora cuida do corpo e da alma. Não fecha os olhos para as mazelas sociais. Não despreza os garotinhos do sinal, dos que dormem nas ruas nesse tempo de chuva. Meu menino mais novo, né?
Ore para ele, para que Deus o converta. É uma bênção. É sensitivo, ele é sensível às causas sociais, né? Mas ele, às vezes, me dá muito trabalho. Já está de castigo hoje, acho que desde os 9 anos de castigo. Né? Mas ele sempre diz assim: pai, vamos orar pelas pessoas que estão nas ruas. Tem pessoas que não têm o que comer, não têm onde dormir. Né? Violência. De vez em quando eu estou ali no centro pop, que fica ali na rua central. No primeiro dia que eu voltei do recesso, por causa da diabetes que eu tenho, no primeiro dia que eu fui para o centro pop, chegou um caba com o olho estourado, um buraco. Alguém deu um murro nele que rasgou isso aqui, que ficou um buraco. A gente teve que chamar o SAMU e levou, não sei nem se perdeu a vista. Seres humanos carentes, vivendo dentro de um ambiente de violência. A igreja não tem o direito de ter coração duro. Não tem. Porque a graça de Deus nos alcançou. E nós não podemos olhar apenas da perspectiva soteriológica. Deus nos resgatou de tudo que de ruim que tinha acontecido. Deus não tem nos resgatado. É preciso ter sensibilidade. O que nos mostra que uma igreja discipuladora cuida do corpo e da alma, não fecha os olhos, não é, para as mazelas sociais. Pessoas que quando não têm o que comer, graças a Deus tem o centro pop. Eles vão buscar sempre uma comida lá. Mas eu vi muita história de gente que fazia sopa de papelão. Sopa de papelão. Porque não tem o que comer. Muitos disputam entre os lixões das cidades restos de comida. Como diz Manuel Bandeira, vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, não era o gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, era o homem. Muitos crentes modernos preferem gastar fortunas com cachorro. Nada contra, eu tenho um Rottweiler. Mas não tem tanta misericórdia com as crianças que foram feitas à imagem de Deus. Nós não temos o direito de termos corações endurecidos. Aplicando, meus irmãos, e chegando ao final, em último lugar, era uma igreja que aplicava, ou melhor, enviava para os campos. Enviava para os campos. Agora sim, quais aplicações podemos tirar dessa igreja? Primeiro, Antioquia foi a primeira igreja missionária que organizou a obra de missões e tornou-se um modelo a ser seguido. Paulo e Barnabé não foram enviados, foram estruturadamente enviados para os campos. Eles oraram, jejuaram e enviaram. Segunda, era uma igreja centralizada na palavra. A Bíblia era o centro era quem guiava esta igreja, é quem fundamentava o pensamento e a doutrina da igreja, as escrituras sagradas. Terceiro lugar, era uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quarto lugar, uma igreja que envolvia todos os seus membros. Quinto, formava novos líderes. Sexto lugar, edificava onde Cristo não era conhecido. Sétimo lugar, era generosa e empática. Em oitavo lugar, enviava para os campos. Tenho certeza que, se não tem ainda, um dia essa igreja terá novos trabalhos, expandindo a partir da igreja local. Disponha-se, coloque-se à disposição para levar a mensagem
a quem nunca ouviu. É uma experiência magnífica. Pregar aonde as pessoas não sabem nada do Evangelho. Um dia, num projeto missionário, e eu já encerro aqui, lá em São José dos Espinharas, um vendedor de picolé chegou para mim e disse assim: rapaz, é verdade que esse tal de Jesus morreu na cruz? Não foi Maria, não? E nós temos aqui tantos acessos, mas tem lugar assim, e é preciso anunciar, ensinar a palavra. Que Deus nos abençoe, e já devolvo a palavra ao reverendo Walker.